prazer estar aqui juntamente contigo. Luciano, você nasceu no lar evangélico, como dizem, né? Seus pais eram evangélicos, cristãos. É verdade. Eu nasci num lar evangélico. Eu fui criado, né, na igreja Assembleia de Deus, né, lá nos anos 70, né, e durante um tempo da minha vida, né, eu fiz parte da igreja, fazia parte dos trabalhos infantis, escola bíblica e tudo mais. Isso quando era criança ainda? Sim, quando era criança. Mas você foi crescendo e continuou na igreja, como é que foi? Olha, após atingir uns 13 anos de idade, eu comecei a ir para outros caminhos, né? Ia de vez em quando na igreja, mas não mais... O que é ir para outros caminhos? Assim? Olha, inúmeros deles, né? Inúmeros. Comecei a fazer algumas escolhas distantes da vontade de Deus, né? Partindo mesmo para uma vida de pecado, uma vida de desobediência, né? Muitas vezes deixando, né, longe aquela comunhão inicial, aquela vontade de estar na igreja. Nesse momento, até os 12 anos de idade, você morava com seus pais? Sim. Seus pais moravam juntos, ainda eram da igreja? Sim, no caso meus avós, né? Eles me criaram como pais. E minha mãe, na verdade, ela que sempre foi a pessoa mais firme. Então vamos conhecer melhor o Luciano. E quando você completou 12 anos, vivia com os seus pais, né? Sim. Que te registraram, com seus avós. E quando você se afastou de alguma maneira, você falou que começou a andar em caminhos de pecados. E você continuou crescendo. Sim, e me distanciando cada vez mais, né? Pouco tempo, com 15, 16 anos eu estava bebendo, e já bem distanciado mesmo daquele início, né, que foi criado na igreja, nos ensinamentos da palavra e tudo mais. E daí em diante começaram a vir alguns vícios, né? Cigarro e mais tarde experimentando drogas, essas coisas foram distanciando completamente. Você chegou a usar drogas também? Sim, também. Durante quanto tempo você... Isso daí até uns 23 anos, por aí, uns 23 anos mais ou menos, ou um pouquinho mais. Você começou com quantos anos? Por volta de 17 anos eu usava drogas. Então com 12 anos você foi se distanciando e cada vez mais até conhecer a bebida, cigarro, as drogas. E os seus pais que te criaram, onde eles estavam? Qual era o sentimento deles nesse momento? Olha, o sentimento da minha mãe, por exemplo, né, era de sempre estar aconselhando, chamando, convidando, orando, né? Eu sempre a via orando, né? Isso é um ponto também muito, muito interessante. Muitas vezes eu chegava e eu sempre a via de joelho no seu quarto orando, né? Algo que não sai da minha mente. Então é sempre o exemplo. Ela sempre foi o exemplo, né? Muito mais até do que o meu pai, que chegou a caminhar um tempo, depois acabou se afastando. No finalzinho da vida ele se arrepende, né? Volta, e quando ele partiu daqui, ele partiu crendo, graças a Deus. Mas ela sempre foi a pessoa que eu nasci com ela crente e cheguei à idade adulta e ela partiu desse mundo crente, né? Então ela, de certa maneira, foi um referencial também. Foi sempre um referencial de vida com Deus. Em algum momento você veio para o Rio de Janeiro para morar com a sua mãe biológica. Isso. E como é que foi isso, essa mudança? Essa mudança. Foi difícil pelo fato de eu não ter esse vínculo, né, de mãe e filho. A gente não tinha muito, né? Até porque ela formou uma família aqui, né? Se casou, teve outros filhos, meus irmãos. Então o nosso contato não era muito frequente, né? Por conta disso, o nosso relacionamento aqui foi difícil. Eu tive dificuldade de me adaptar, de convivência, e eram muitas brigas, muitas desavenças, até que pouco tempo depois de estar aqui eu procurei uma maneira de viver
por minha conta mesmo, né? Sozinho. Fui dar um jeito. Qual foi o motivo de você ter vindo para o Rio? Motivo a falta de oportunidades lá naquela região de trabalho, era muito difícil. Normalmente era trabalho braçal, né, na roça, né, essas coisas. Então, o Rio de Janeiro oferecia as ofertas de trabalho. E aí você veio, ficou esse tempo com a sua mãe, mas você saiu de casa também? Saí também de casa depois. Aqui, aquela questão da bebida e de vício, aqui teve um aumento muito maior. Até por causa da oferta, né? Que é muito maior do que lá no interior, né? Então, a partir de uma vida aqui e conhecimento de outras pessoas, a gente vai acabando mergulhando. Eu fui mergulhando em situações piores, né? Infelizmente. E aí você casou? Sim, isso. Também ainda cedo, né? Com quantos anos? Com 19 para 20 anos, eu já estava morando com a minha esposa. Né? Uma situação empurrando para outra, né? Pela dificuldade de estar na casa da minha mãe, eu fui para outro lugar e me juntei com ela e a gente acabou muito cedo, né? Formando uma família, ela ainda muito nova também, com 15 para 16 anos, a gente já estava morando junto. Mas você ainda continuava na bebida, drogas? Sim, continuava bebendo, usava drogas. Nas farras, né, noitada, essas coisas, sem comprometimento de uma vida conjugal como deveria também, né? Fiquei assim algum tempo. Entendi. E quando é que isso mudou na sua vida? Quando que houve uma mudança, uma transformação? Como é que foi isso? Olha, assim, falar de mudança, eu vou falar um pouquinho gradual, né? Após o nascimento da minha primeira filha, algumas coisinhas mudaram, né? Algumas coisinhas do meu comportamento, algumas coisas mudaram, mas não como deveria ter mudado, né? Eu deixei de fazer algumas coisas, mas continuei com outras que eram tão prejudiciais, né? A questão da bebida mesmo, a questão das drogas foi deixando de lado, né? Ficou aquela coisa lá uma vez ou outra, né? Mas a questão da bebida sempre é a mesma coisa, né? Fim de semana, às vezes durante a semana. É uma vida sem propósito, na verdade. É uma vida de alguém que está patinando na lama. Você faz força e não sai do lugar, né? Sem um objetivo, sem um alvo. E as mudanças começaram a acontecer realmente já por volta de 27, 28 anos mais ou menos, quando eu comecei a me aproximar da palavra de Deus, né? E como você se aproximou da palavra? Olha, é até interessante falar isso, porque foi num momento de sofrimento mesmo, né? Eu caí numa depressão muito profunda. Eu nem sabia o que era depressão, na verdade, né? Até que tivesse acontecido comigo. E essa depressão aconteceu após a morte de um amigo, né? Um amigo que criado juntos mesmo. Eu soube da morte dele e aquilo acabou me tocando muito, né? A ponto de começar uma tristeza muito grande. E após esse tempo de angústia, de sofrimento, eu comecei a procurar alguma coisa que pudesse me ajudar, né? E comecei lendo a palavra, né? E depois comecei a frequentar uma igreja, né? É interessante porque eu comecei a frequentar uma igreja. Eu fui uma vez numa igreja e nessa igreja eu tive um momento assim muito profundo, muito forte, ouvindo a palavra e participando daquela atmosfera mesmo de igreja, de louvor, de adoração. E naquele momento ali, eu falando com Deus, chorando muito, eu disse: olha, eu entrego a minha vida para o Senhor hoje. E é muito interessante isso que eu vou falar, porque após ter falado isso e voltado para casa, parece que eu tinha esquecido aquela atmosfera lá. E eu comecei a voltar para aquelas mesmas coisas, as mesmas coisas que eu estava fazendo, e a depressão piorou muito mais, a coisa ficou muito profunda mesmo. A dor na alma, a angústia, o sofrimento, parece que dobrou de tamanho.
né? Até que eu retornei e entreguei definitivamente a minha vida para Jesus. Como se eu tivesse entregado e pegado de volta, né? Depois eu tive que entregar para não pegar mais, deixar com ele. Depois de um tempo eu me dei conta que eu não tinha mais a depressão. Porque envolvido com Deus, mergulhado em Deus, eu me esqueci da depressão. Essa foi a realidade. Quando eu dei por mim, eu não tenho mais depressão, eu nem sabia mais. Eu tinha me esquecido da depressão, né? Houve realmente uma mudança na sua vida. Exatamente. E, Luciano, quando entrou o chamado na sua vida, o entendimento de um chamado, de uma missão? Olha, isso daí também é bastante interessante, comigo pelo menos. Eu sei que algumas pessoas às vezes demoram, às vezes a gente precisa aprimorar o chamado, entender melhor o chamado, mas para mim, de cara, eu percebi, né, eu senti que eu tinha um chamado de anunciar a palavra, né, de ensinar a palavra, né? Às vezes demora um tempo para você entender e fazer exatamente aquilo que você precisa fazer dentro do seu chamado. E comigo foi muito cedo isso, né? Você entendeu? Eu entendi que eu tinha o chamado de anunciar, não só o anunciar no sentido do id, mas da pregação mesmo, o chamado de pregar a palavra. Você entendeu que todos nós, como igreja, anunciamos a mensagem, né? Evangelizamos, pregamos. Mas no sentido, um chamado específico do ensino, exatamente, através da pregação e através também daquilo que você faz, de dar aula, exatamente. Também isso foi um chamado específico. Também. E nós conhecemos o Luciano como nosso mestre. Mas, Luciano, quando você se converteu, você tinha concluído os estudos? Como é que foi isso? Não. Os estudos eu já havia parado ainda lá no interior, né? Eu tinha estudado até a 7ª série e depois disso eu havia parado, tentado retomar aqui no Rio de Janeiro, ainda com 19 anos mais ou menos, mas também não concluí, não fui à frente. E após a conversão, né, que eu percebi claramente que eu precisava estudar e voltei aos estudos e foi concluindo, né, gradativamente o 1º grau, né, na época, o 2º grau, ensino médio, e também fui para a faculdade. Com quantos anos você terminou o 2º grau, na época, o ensino médio? O ensino médio eu concluí com mais ou menos uns 2 anos e meio, por aí. Mas quantos anos você tinha? A idade eu tinha já uns 34 para 35 anos. E que você ingressou Aliás, na um pouquinho mais. Devia ter uns 36 para 37 já. E na faculdade você ingressou com quantos anos? Com 37. 37, começou 37. A faculdade. Isso. De História. De História, exatamente. E depois foi fazer Teologia, né? Sim. E concluiu a teologia e hoje tem ensinado nessa área. Exatamente. Tem abençoado muita gente. Luciano, qual é um texto bíblico que você gostaria de deixar? Um texto que, de repente, toda palavra reflete a nossa vida, mas um texto que você diria que é a marca da sua vida? A marca da minha vida? O texto bíblico que me marca claramente é um texto que o próprio Jesus disse, né? Jesus disse, talvez seja o texto mais conhecido, o resumo da Bíblia, né, que a gente costuma dizer, que Jesus ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o único Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Eu acho que é um dos textos que mais deixa claro o amor de Deus por nós, né, a obra de Cristo e tudo aquilo, né, que a humanidade precisa para voltar à comunhão com Deus. Amém. Nós conhecemos mais um pouco da vida do nosso irmão Luciano Ferreira e o próximo pode ser você.